Então, hoje, nós vamos falar sobre por que a restauração da alma é tão importante, né? É o capítulo 2, a página 35, né? Porque 33, 34. Na verdade, o capítulo 2 aí, a página, eles não colocou. Mas é o 35, né? Seguindo a página 35. Capítulo 2. Todo capítulo nós vamos ter uma base bíblica, né? Porque o nosso estudo, né, sobre a restauração da alma é todo baseado na palavra de Deus. Então, nós temos aí o texto base em Mateus capítulo 12, versículo 18, né? Temos lá, Mateus capítulo 12, versículo 18 ao 21, e também é citado em Isaías 42, 1 ao 4. Então, é a mesma referência, né? É o mesmo texto praticamente que está em Isaías e está também em Mateus. Nós vemos que a palavra de Deus é coerente, né? O Senhor confirmando ali, em Mateus, Jesus confirmando a palavra que foi profetizada por Isaías, no capítulo 42. Então, assim, é maravilhoso, nós vemos a palavra do Senhor, ela confirmando, né, no Novo Testamento, confirmando no Antigo Testamento, né, a palavra do Senhor. E diz assim, vamos ler? Glória a Deus. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Amém? Glória a Deus. Né? Então, nós temos aqui no Evangelho de Mateus também a mesma citação. Né? Então, a palavra do Senhor está falando aí no texto base, né, que revela o coração de Cristo para as pessoas feridas. Esse texto em Isaías e o texto de Mateus. Então, tem 3 mensagens poderosas nesse texto. Nós vamos só dar uma esclarecida sobre o tema, né, do versículo base, e depois nós vamos entrar na lição do livro. Né? Não quebrará o caniço rachado. O caniço já está machucado, mas Jesus não destrói, ele restaura. Né, que está comparando, né, sobre a quebra do caniço rachado, significa, né, a pessoa que está machucada, né, que está ferida, e o Senhor não destrói, ele restaura. Olha que interessante, né? Não apagará o pavio fumegante. Ainda existe uma pequena chama. Né? Às vezes a pessoa está tão assim, né, desanimada, elas estão como está arrastando, né? Mas é importante permanecer, né, na casa do Senhor, porque o fogo ele vai novamente acender, né? Às vezes a pessoa diz, não, mas fulano está assim, 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 por que não sai logo da igreja? Tem pessoas que falam isso, e nós não podemos deixar isso acontecer, de alguém falar, você vai com a palavra de sabedoria, porque aqui é o lugar de restauração, né? Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de milagre, né? Então, a palavra do Senhor está falando aí sobre isso, né? Ainda existe uma pequena chama, né? Tem ali o temor de Deus, ali tem a vontade de seguir. Cristo não a extingue, ele faz voltar a arder. Então, o Senhor faz voltar a arder a chama, né, do primeiro amor, né? Glória a Deus. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Quer dizer, que o Senhor, ele restaura
A restauração conduz à esperança. Então, quando o Senhor faz a restauração profunda em nós, nós, então, olhamos para o futuro com esperança. Quando a pessoa está desanimada, ferida por alguma coisa, a primeira coisa que ela pensa que vem no coração dela, vou abandonar tudo, isso não vai dar certo, né? Ela não vê com a ótica da fé, porque ela está ferida, ela está desanimada, ela está sem expectativa, ela não tem motivação, né? Então, a restauração conduz à esperança, queridos. Glória a Deus. Amém? Até que leve a vitória à justiça. Em 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estamos no slide 5, irmão, sabe? Aí da matéria, né, de hoje, está no slide 5. Até que leve a vitória à justiça. Então, o Senhor está falando aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo, né, Filho de Deus, o nosso Cristo puro, né, a imagem de Deus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Para cumprir a justiça, Jesus, ele se entregou por nós e fez, né, pecador no nosso lugar. A restauração da alma começa porque Deus resolveu o nosso maior problema, a culpa diante dele. Então, todos nós estávamos afastados de Deus, pecadores, né? E havia uma culpa sobre nós, a culpa do pecado, né? E o Senhor, ele levou essa culpa. A cruz satisfez a justiça de Deus e liberou a sua graça sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então, a cruz satisfez a justiça de Deus. Deus, ele fez justiça por nós. Amém? E ele liberou a sua graça sobre nós para nos redimir, para nos restaurar. Quem foi justificado pode ser agora restaurado. Nós já falamos semana passada que no processo da redenção, nós fomos reconciliados, justificados, amém? Regenerados e agora santificados. Então, 4 processos importantes na nossa vida. A cura da alma não é uma tentativa de conquistar o amor de Deus. Ela é a consequência de já termos sido aceitos por meio de Cristo. Glória a Deus. Então, a cura da nossa alma não é uma tentativa de conquistar o amor de Deus, não, nós já fomos conquistados pelo amor de Deus, né? Aleluias. A cura da nossa alma é uma consequência do amor de Deus, amém? A cura da nossa alma, vamos falar junto? A cura da nossa alma é a consequência de já termos sido aceitos por meio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor nos amou, nos acolheu e hoje nós somos aceitos por Ele e curados. Amém? Glória a Deus. Esta é uma conexão bíblica sólida. A justificação é o slide 7, irmão, sabe? Você conseguiu colocar? Essa é uma conexão bíblica sólida. A justificação é a base da restauração. Primeiro, Deus nos declara justos em Cristo. Depois, pelo Espírito Santo, inicia a transformação da nossa alma à imagem de Jesus. Então, primeiro, o Senhor inicia a justificação, que é a base para nós sermos restaurados, aleluias, completamente, para nós sermos a imagem de Jesus. Glória a Deus. Maravilha.
Glória a Deus. O Gonçalo ainda não colocou o slide lá, mas aí a gente vai começando. Aqui, né? Por que a restauração da alma é tão importante? Aqui já está também entrando no capítulo, né, queridos? Amém? Muitas pessoas imaginam que o trauma pertence apenas ao passado. Na realidade, ele continua influenciando o presente. Rejeição, abandono, abusos, perdas, humilhações e decepções podem gerar crenças, tá vendo? Pode gerar crenças como? Então, tem pessoas que falam assim, o passado já ficou para trás, né? E a palavra de Deus fala que quando o Senhor, né, nos regenera, como nós falamos aqui, através da salvação, né, na sua morte na cruz, nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, né? Para trás é o que é? O passado. Ficou para trás. Cristo perdoou e ele julgou o quê? Todo o pacote, né? Não importa o que era, não importa para Deus o que era. Ele julgou no mar de esquecimento. Ele já esqueceu. E só, queridos, que quando há essa operação, né, da salvação em nós, essa transformação, esse passado, muitas das vezes, querem o quê? Refletir no futuro. E nós que temos uma visão espiritual, né, que Cristo ele não faz nada pela metade, nós entendemos que nós temos então que fazer com que a nossa alma seja esvaziada completamente, né, dessas lembranças do passado, de padrões, de comportamentos que foram nos passados, né, durante a nossa infância, durante a nossa vida. Então, infelizmente, porque nós estamos aqui na Terra, somos seres humanos, somos sujeitos do quê? A repetir padrões. Somos sujeitos a repetir situações que nós vivemos lá atrás. Então, nós temos que, então, todos os dias fazer essa reciclagem dentro de nós, nossa alma. E quem faz isso é Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz essa obra na nossa vida. Então, na realidade, então, há uma influência no presente da nossa vida. Então, tem pessoas que sentem muita rejeição, eles sentem abandono, abusos, perdas, humilhações, decepções, entendeu? Isso pode gerar em nós palavras como, isso você pode ouvir, eu sempre ouço isso. Não sou amado, nunca vou conseguir, só palavra negativa, né? Não posso confiar em ninguém, Deus me abandonou. Essas interpretações afetam as emoções, decisões e relacionamentos. Né? Então, se eu coloco isso como um padrão, né, na minha mente, isso se torna em mim uma grande fortaleza, um cativeiro. Né? Tudo que eu faço não fica bom, eu sempre critico o que eu faço. Né? As pessoas veem, né, em mim esse desânimo, esse fracasso, e às vezes até comenta. Então isso torna uma pessoa assim, esses padrões, né, que ela viveu no passado, afeta as decisões do presente da pessoa, afeta os relacionamentos dessa pessoa. Né? Então nós temos que pedir ao Senhor que realmente, assim como Ele crucificou nossa carne, Ele venha crucificar também, né, as nossas emoções. Amém, queridos? Crucificar as nossas emoções. Porque Cristo, Ele morreu por nós. Então, toda a nossa estrutura física, espiritual, né, e emocional precisa ter realmente passado pelo Calvário. Não é verdade? Completamente a obra é perfeita do Senhor. E é o dia a dia. Os irmãos fizeram a autoavaliação na página, na primeira página do capítulo 2. Esse capítulo,
ele está falando sobre os traumas emocionais, né, de padrões familiares. Quem viu, né, e ouviu e leu, né, esse capítulo vai entender isso, né? Então você pode estar colocando, eu coloquei aí que é verdadeiro ou falso, né? Você pode colocar, eu pus não, eu pus sim. Aí você pode colocar também, né? Nas respostas aí, número 1, número 2, número 3, número 4. Todas essas perguntas você pode responder assim, dessa maneira, tá bom? Então, eu não vou ler, porque são muitos pontos, né? E a gente tem uma lição bem extensa. Mas vocês fazem em casa, viu, a lição? Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, né? Aqui no final da avaliação, está falando, pode ser que pode ser que para você as experiências acima sejam bem estranhas. Se este for o seu caso, louvado seja Deus. Porém, para muitas pessoas são experiências vividas e amargas. Lembro-me de uma esposa de pastor que depois de ver a lista comentou que havia experimentado todas. A seguir, explicamos esses 11 itens. Então, agora nós vamos explicar, né, esses 11 itens que você viu aí na avaliação. Nós vamos começar a estudar aqui nos pontos, né, desse segundo capítulo. Amém? Tem aí também a página 37, que tem também umas perguntas feitas para você responder. Amém? E embaixo você vai ver aí o início do nosso conteúdo hoje. A restauração da alma é uma gritante necessidade atual, né? A necessidade da restauração da alma está refletida na autoavaliação acima. Então, você vai fazer essa autoavaliação aí acima, com muita sinceridade, né? Fazendo aí para você entender o contexto também desse capítulo, tá bom? Então, ponto 1 aí da nossa lição de hoje, diz dessa maneira. Muitas pessoas são alcoólatras ou viciadas, tem pai ou mãe alcoólatra ou viciado, ou mesmo algum outro membro próximo na família. Então, nós vamos ver aí que existe 2 pontos dentro desse assunto, né? Hoje a gente pode perguntar, se for perguntar, né, no geral, nós vemos que há muitos casos, né, de pessoas que tem pessoas na família que são alcoólatras, que pais foram, né, também avós foram também alcoólatras. Então, nós vemos aí. No contexto desse primeiro ponto, é bem extenso, né? Aqui o autor, ele trouxe uma história vivida, né, da família da sogra. A sogra do autor, do pastor David, ela viveu no contexto de uma família que o pai, ele era alcoólatra. E esse pai, né, da sogra, ele maltratou muitos filhos, maltratou muito a esposa. E a esposa dele cresceu nesse lar também disfuncional. O que aconteceu? Essa esposa, né, a esposa do autor, do David, ele conta que ela casou, né? Essa sogra casou e passou um tempo, ela se converteu. Nela se converter, os filhos e o esposo também, né, se converteu, eles se tornaram missionários. Todos conhecidos nos Estados Unidos, muito amado, essa família, todos os lugares que eles chegavam.
Os filhos estudaram, fizeram faculdades também, estudaram missiologia, né, que é missões. Mas os filhos dessa, os irmãos da esposa dele, né, os cunhados, as cunhadas, eles casaram, formaram família, mas todos os filhos da sogra, né, os cunhados dele, foram pessoas doentes emocionalmente. Só que estavam no Evangelho. Eles estavam vivendo o Evangelho. Só que eles viveram situações adversas. A esposa do autor, que chama Débora, quando ele conheceu ela estava em depressão, quase tentando suicídio. E ele passou a estudar a história dessa família e viu que a mãe dela, né, ela teve uma família disfuncional. O pai dela, né, o pai da sogra, era alcoólatra. Ela cresceu num lar assim. Quando ela casou, ela tinha um comportamento que não era propício, né, para uma mãe. E os filhos dela, que a Débora fazia parte, né, desses números de filhos, sofreu muito com eles. Mas eles eram o quê? Missionários. Eles eram pessoas que estavam na frente de uma obra. E eles, você vai ler aí, não vou ler porque ele está bem grande, né? E essa história ele diz o seguinte, que a esposa dele teve que passar por muita restauração. Tratamento com psicólogos é importante, igual está falando aqui, ó. Débora já passou por 3 outras crises, ela dava muita crise de depressão, né? Ao ponto de precisar de aconselhamento, de restauração. Ela passou pela equipe de restauração, ela fez até acompanhamento com psicólogo, né? A esposa do autor. E ele disse que, mesmo eles estando debaixo de uma família que, né, tinha um evangelho, a mãe dela, da Débora, que cresceu num lar disfuncional, o que aconteceu? Ela ficou também com um comportamento lá do pai. Ela era rude, né? Ela batia, quer dizer, ela não era uma mãe que tinha que ter as qualidades de uma mãe cristã, de uma mãe que tem a palavra de Deus, né? Eu falo que quando eu converso com alguém, nós temos que procurar ter intimidade com o filho, né? E quando você falar com ele, você falar e olhar nos olhos dele, né? Com verdade. Porque, olha para você ver, do mesmo jeito que ela viveu no passado, ela refletiu na sua família. Ela refletiu o mesmo comportamento. E ela nunca foi uma pessoa alcoólatra, e ela nunca foi uma pessoa, né, que tinha os vícios que o pai tinha. Mas o comportamento do pai refletiu a vida dela quando ela teve a sua família. Então, aqui é isso que o início aqui do ponto 1 está falando, né? Então, queridos, os irmãos dela, né, teve uma história angustiante também. Aqui o autor está falando que muitos teve divórcios, depressões, afastamento de Deus, né? Quer dizer, afastou do Evangelho. Teve recusa de comunicação, relacionamento com os pais, quer dizer, eles mesmo sendo criados, estudando a palavra de Deus, eles teve muitos conflitos por causa da criação que eles tiveram. Então, por que muitas vezes a pessoa está refletindo uma situação na família hoje? Porque houve lá atrás, né, um ensinamento e ele está, infelizmente, repassando, né, para a sua família hoje. Isso tem como melhorar? Tem. Né? Tem como melhorar. Tem solução para isso. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, esse primeiro ponto está falando sobre isso. Sobre essa questão de ter
uma família disfuncional, né? De pais que são viciados, que teve uma influência terrível com os filhos, eles crescem, eles casam e passam para frente aquela situação que se repete na vida dos filhos e vão levando isso para frente e é só destruição. Infelizmente, na vida adulta, né? Isso é terrível. Então, nós vamos passar para o ponto 2. Muitas pessoas crescem numa família disfuncional, sem pai ou mãe amorosos, que reflitam juntos os propósitos de Deus para a família. Então, nós vemos aí famílias disfuncionais, né, que estão gerando conflitos na vida dos filhos, né? Aí a gente viu aí na revista Veja, a gente vê na revista aí no livro, um artigo falando sobre a mãe. Esse artigo é de 11/10/95, né? Estava contando aí. A porcentagem de famílias com mães solteiras subiu de 13% em 1970 para 20% em 1995. Aí os dados, né, de 1995, agora que você imagina hoje, né? Depois de mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E como que isso deve estar terrivelmente alto, esse índice de pessoas, de mulheres solteiras, né? E tem hoje até um hobby, parece que muitas querem ser realmente mãe solteira, né? Decide ser isso. Elas escolheram. Antigamente é porque foram abandonadas e tantas outras situações. Hoje, muitas delas preferem ser assim, né? Viver uma vida sozinha. Isso é uma coisa assim bem difícil, porque a estrutura familiar ela depende do pai e depende da mãe, né? Isso é muito complicado. E ele diz assim que elas são heroínas, né? Essas mulheres, elas conseguem cuidar. Muitas, infelizmente, não dão o suporte necessário para que aquele filho tenha a identidade, né, de uma pessoa que realmente vai fazer boas escolhas na vida, né? Infelizmente, porque a figura paterna é muito importante na vida da criança, não é verdade? Muito importante. E nós vemos aqui que o papel da igreja é muito importante para acolher essas mulheres. É muito importante a igreja acolher para que tenha pessoas com essa criança, com esse adolescente, que tenha uma influência, né, masculina, saudável, né? Eu vejo que tem adolescente aqui na igreja que até chama de vez em quando, agora cresceu, né, tá meio tímida, né? Chamava o Rosel de pastor, porque o pai, né, havia separado, né, e ela teve o Rosel assim como uma figura, e eu achei muito importante isso, né? Uma figura masculina, né, uma figura de pai para ela, uma figura, isso é muito importante, né? A criança ter essa pessoa. Às vezes tem um tio, né, também que tem esse afeto. Quando o Rosel estava em Portugal, o Isaac ficou assim, grudado no Vanildo e no Daniel, né? E aonde que ele estava, eles queriam estar junto, ir para a loja, para ficar com o Daniel. Então, assim, eles precisam dessa pessoa, né? Afirmar eles. Também a masculinidade também, afirmar a masculinidade é muito importante. Direcionar, né? Que o pai direciona o filho, né? Conduz o filho. Então, esse ponto 2, nós vemos que na letra A, nós estamos na letra A, os pais não se amam ou não demonstram afeto para com suas crianças. E ali, né, ponto A, a gente vê, queridos, que a afinidade hoje com o filho, até já velho, né, já casado, muitas vezes nós temos dificuldade de demonstrar
o amor, demonstrar que ama. E é tão importante, né? Nós dizemos que nós amamos os nossos filhos. Então, está falando aqui que a mãe do autor aqui, ela sempre afirmava que o amava. Né? E ele diz assim, né? Minha mãe foi criada sem nunca ouvir uma vez as palavras eu te amo. Então ela era o quê? Ferida por isso. Porque os pais dela nunca falou que amava ela. Então, o que ela fez? Ela fez diferente, né? Ela fez diferente. Ela não fez como a mãe da esposa, né? Que fez tudo errado. Mas a mãe dele afirmava que o amava. E isso para ele, né, foi uma chave, né, que virou a vida dele. Como resultado, ela resolveu que nem um dia que estivesse com suas crianças, passaria sem lhe dizer essas palavras. Quer dizer, ela falou que ela sempre ia dizer que amava os seus filhos. Eu passei 10 anos internado numa escola para filhos de missionários. Depois, passei 2 anos sem ver os meus pais quando fui para a faculdade nos Estados Unidos. Aos 17 anos, mas sabia que era muito amado. Né? Então, ele tinha certeza que ele estava longe da família, longe da mãe, longe do pai, mas ele sabia que ele tinha esse amor, né? Quando ele chegasse, qualquer momento que ele chegasse, a mãe estava do mesmo jeito, com o mesmo amor, né, abraçando ele e dizendo as mesmas palavras. Então, isso é muito importante, queridos. Às vezes a gente tem essa vida corrida e a gente esquece de dizer isso, né? E a gente esquece, né, Ana sempre cobra. Você me abraçou hoje, mãe. Sempre me cobra. O Isaac, muito carinhoso também, amoroso. E isso é muito importante, né? Letra B. O pai está fora há tanto tempo que os filhos quase não o conhecem. Isso é muito, também é um agravante. O pai mora, ele é o provedor, ele está trabalhando, né? Com certeza, esse pai que não está muito em casa. Né? Ele está trabalhando, ele está com a família, mas os filhos não veem ele, porque quando ele sai, os filhos estão dormindo. Quando ele chega, os filhos estão dormindo. Nós, como minha família, já passou por isso. O pai, ele trabalhava muito, em 2 serviços. E eu não via muito ele na minha infância, não. Porque quando ele chegava, eu já estava dormindo. Ele trabalhava em 2 serviços. Quando estava em Belo Horizonte, nós morávamos lá, né? E a presença dele, quando ele estava em casa, era uma alegria, né? Ele gostava de pegar a gente no colo e dançar. Essas memórias a gente não esquece. É muito importante para a gente. Sabe? O pouco tempo que ele tinha, ele extravasava amor, né? Nessa época ele não caminhava para a igreja, mas ele era um homem de muito exemplo, de um caráter tremendo, né? E aqui o texto está falando, né, sobre essa questão, né, dos pais, e a gente vai ter que dar uma reduzida aqui, né, irmãos, porque é muita coisa. Agora, o C. A televisão domina a casa, bloqueia a boa comunicação e desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Então, nós vemos aqui, né, que isso fala televisão porque, né, esse livro já foi atualizado, mas hoje nem é tanta televisão, né? É o celular. Nós vemos a dificuldade hoje de se reunir, né? Se reunir, de estar à mesa. E aqui está falando sobre isso, né? É comum estar na casa de alguém e ter que lutar para fazer ser ouvido acima do som da televisão. Às vezes já aconteceu muito conosco de fazer visita e a pessoa não desligar a televisão. A gente está ali conversando com ela, depois de um tempo de conversa, que a pessoa desliga a televisão. Então, assim, ficou tão assim, né, automático esse. E isso se torna, né, prejudicial para a comunhão da família. Mas hoje, nós vemos nem tanto a televisão, quando nós falamos, vemos o quê? O celular. Às vezes a pessoa está em outro ambiente da casa, faz a ligação para conversar.
né? Então, é complicado. É muito complicado, né? Então, falar sobre isso, né? A pessoa, ela se torna muito distante um do outro, não tem um relacionamento saudável, não tem paciência também, né? Uma pessoa não vai ter paciência com o outro, porque ali, né, constantemente a mente está turbinada, que fala, né? Cheia de informações, né? É complicado. Quero destacar que ainda que a programação seja excelente, quanto a televisão domina, a casa torna-se disfuncional e doentia. Se torna uma casa doentia, porque não há alegria, porque a alegria está no movimento ali da casa, na conversa, na mesa, né? E hoje, infelizmente, muitos não comem na mesa, comem vendo o celular, saindo da mesa mesmo, da televisão, né? Ou em outros lugares no quarto, né? Teve um noticiário, não sei se vocês lembram, que o jovem, ele pegou o prato e comendo e vendo videogame, se não me engano, e jogando, fazendo aqueles joguinhos, né? E até a alta hora da noite o prato estava lá e ele fazendo suas brincadeiras lá de joguinho. Esse menino morreu por causa do quê? Ficou eufórico demais. Ele deu um ataque fulminante, ele morreu e a comida ficou assim, em cima da mesa dele, e ele vendo o joguinho e jogando. Quer dizer, horas sem alimentar e, né, teve essa parada cardíaca, né, e morreu. Então, assim, é terrível, queridos, o vício, tudo que se torna vício, né? Às vezes fala que é só, né, o vício da química, mas vício em tudo. Tudo se torna um vício se não tiver o controle, né? O controle nosso que venha do Espírito Santo, né? Nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. A letra D, pais dominadores e autoritários são comuns, especialmente nas igrejas mais radicais ou pentecostais. Então, aqui nós vamos, infelizmente, né, dizer que existe muitos pais em muitas igrejas que têm esta visão, né, esta visão radical, né? Não tem esse relacionamento com o filho e ele quer que o filho seja modelo, né? Obriga o filho a ser modelo, sendo que Cristo é que faz essa mudança em nós, não é verdade? Não, ninguém faz, ninguém muda ninguém, é Cristo que faz em nós. Então, esses filhos, né, eles ficam emocionalmente, né, doentes, né, não os compreende, os pais não compreendem eles acusam os filhos de ser rebeldes, mas na verdade tem muita dificuldade para dialogar. Quer dizer, julga o filho, mas não senta, não conversa. A rebeldia do filho, né, muitas das vezes é a falta de quê? De diálogo, né? Muitas das vezes e isto é muito sério, muito sério. Eu vi, né, todo mundo viu aí, né, notícia no mês de julho, e infelizmente aconteceu, do missionário norte-americano, aqui no sul do Brasil, né, ele espancou um menino de 3 anos porque não respondeu ele. E espancou ele, entendeu? E ele ainda tem 3 filhos que também sofrem abuso, né, espancamento. O que aconteceu? Pegou esse missionário, né? Ele está preso. A mãe também está, porque foi omissa, né? E está esperando julgamento. Então, o que acontece, queridos? A pessoa pode ser qualquer pessoa de autoridade, né? No Evangelho, essa figura de autoridade, ela precisa, né, entender que Deus está no céu e ele é um mero pecador aqui na terra. Mas ele, o que ele faz? Ele aproveita da sua autoridade, né?
e exerce uma autoridade sobre as pessoas e até mesmo, igual está falando aqui, sobre os filhos, violenta, né? Não tem a sabedoria para trazer e conduzir ali o evangelho para a sua própria casa. E ele está lá, né? Falando do evangelho para as pessoas, mas dentro da sua casa não vive o evangelho, não vive uma vida de alegria, de abundância, né? Diz que aqui, até essa família, essas crianças estavam passando até necessidade. E essas crianças sofrendo abuso, igual está falando aqui, né? Que eles são radicais, pessoas radicais, né? E que são manipuladoras e, infelizmente, aconteceu esse caso no Brasil, que nem eles são daqui, né? Moram aqui no Brasil. O ponto 3. Muitos hoje são membros de uma família disfuncional, né? O item anterior falou do passado. Esses itens repetem o assunto no presente. Se a família for abusiva, mesmo